Fundo de Preservação das Florestas lançado pelo Brasil já tem mais 5 bilhões de dólares com adesão de novos países. Presidente Lula pede o fim dos combustíveis fósseis, mesmo o governo querendo explorar petróleo na margem equatorial. Nova operação da Polícia Civil de São Paulo apreende milhares de garrafas de bebidas batizadas. Serasa alerta para os cuidados a serem tomados durante as compras pela internet no período da Black Friday. Ministro do STF Alexandre de Moraes nega pedido para avaliação da saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ex-ministro da Previdência Onyx Lorenzoni diz que ex-presidente foi o maior responsável pela contratação do careca do INSS. Defesa Civil de Santa Catarina alerta para risco de ventos com mais de 100 km por hora nas próximas horas. E o jogador Estevão, que era do Palmeiras e hoje está na Inglaterra, é apontado em pesquisa como o segundo mais valioso do mundo. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Começou hoje a Conferência dos Líderes, que antecede a COP30 na próxima semana. Mais de 50 chefes de Estado e representantes de 143 países estão em Belém, no Pará. Entre as ausências dos chefes de Estado estão os presidentes Donald Trump, Xi Jinping e o argentino Javier Milei. A cúpula dos líderes da COP30 iniciou oficialmente em Belém, no Pará, e reúne mais de 50 chefes de Estado e de governo. O encontro marca a abertura política da Conferência do Clima das Nações Unidas, que terá suas negociações formais realizadas entre os dias 10 e 21 de novembro. Diferente de edições anteriores, como Glasgow e Dubai, a reunião de líderes acontece antes do início oficial da conferência. A intenção é liberar os negociadores para dedicar mais tempo às discussões técnicas, consideradas centrais para acordos sobre metas climáticas e financiamento internacional. A janela de oportunidades que tem para agir está se fechando rapidamente. A mudança do clima é resultado das mesmas dinâmicas que ao longo de séculos fraturaram nossa sociedade entre ricos e pobres e cindiram o mundo entre países desenvolvidos em desenvolvimento. A cúpula foi organizada pela presidência brasileira da COP30 e inclui representantes de cerca de 140 países, entre governantes, vice-presidentes e ministros. Segundo Itamaraty, o objetivo é oferecer orientação política para as negociações sem caráter deliberativo. Nem todos os países, porém, serão representados por seus chefes de Estado. Os Estados Unidos não enviaram representantes de alto escalão e Donald Trump não participa do encontro. Já a China deve estar presente com delegação técnica. Depois de reuniões bilaterais, o presidente Lula conduz o discurso de abertura. A cúpula deve ser o momento em que o governo brasileiro apresenta o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, que pretende incentivar financeiramente países que preservam áreas florestais. Além disso, líderes discutem ações conjuntas para ampliar energias renováveis e avaliar o cumprimento do Acordo de Paris, que completa 10 anos. O Fundo de Florestas Tropicais será um dos principais resultados concretos no espírito da implementação da COP30. É simbólico que a celebração do seu nascimento seja feita aqui em Belém, rodeada de sumaúmas, açaizeiros, andirobas e jacarandás. Os lucros gerados serão repartidos entre os países de florestas tropicais e os investidores. Os recursos irão diretamente para os governos nacionais, que poderão garantir programas soberanos de longo prazo. 1/5 dos recursos poderão ser destinados aos povos indígenas e comunidades locais. O Fundo Florestas Tropicais para Sempre adota um modelo de investimento voltado ao financiamento climático. A proposta é mobilizar recursos de países e instituições internacionais, além da emissão de títulos no mercado financeiro. O retorno desses investimentos será usado para compensar nações que mantêm áreas de floresta preservada. O TFFF não é baseado em doação. Seu papel será complementar aos mecanismos que pagam pela redução de emissões de gás de efeito estufa.
investimento soberano de países desenvolvidos em desenvolvimento, vamos alavancar um fundo de capital misto. O portfólio vai se diversificar em ações e títulos. De acordo com o governo, pelo menos 20% do valor vai ser destinado a povos indígenas e comunidades tradicionais e o fundo não poderá investir em atividades ligadas a combustíveis fósseis. A segunda sessão da cúpula dedicada à transição energética deve tratar de metas até 2030 para aumentar a capacidade global de produção de energia renovável e melhorar a eficiência no uso desses recursos. O debate inclui o compromisso de Belém pelos combustíveis sustentáveis, que reúne Brasil, Itália e Japão. A iniciativa pretende quadruplicar a produção e o uso de biocombustíveis e tecnologias como hidrogênio verde, biogás e combustíveis sintéticos até 2035. A terceira mesa de discussão deve avaliar os 10 anos do Acordo de Paris. Os países vão apresentar avanços e desafios no cumprimento de metas nacionais, além de discutir as próximas contribuições nacionalmente determinadas previstas para 2035. Um dos pontos centrais será o financiamento climático. Brasil e Azerbaijão apresentaram o chamado roteiro Baku-Belém, que prevê mobilizar mais de US$ 1 trilhão por ano até 2035 para apoiar projetos de redução de emissões e adaptação às mudanças climáticas. Segundo Itamaraty, a cúpula não produz decisões formais, mas funciona como termômetro político, indicando o grau de compromisso dos países antes do início das negociações técnicas. O presidente Lula aproveitou a ocasião para convidar outras nações a apoiarem a iniciativa e lançou oficialmente o Fundo Florestas Tropicais para sempre, durante a Cúpula do Clima em Belém na tarde desta quinta-feira. A previsão é chegar até o fim da COP30 com US$ 10 bilhões. O valor já passou da metade, com os aportes anunciados hoje, com destaque para os 3 bilhões da Noruega. 2 operações policiais realizadas hoje envolveram criminosos, pessoas responsáveis pela justiça ou pela segurança do cidadão. Os esquemas foram descobertos em Manaus e no Rio de Janeiro. De acordo com a investigação, o grupo é responsável por fazer a comunicação entre as lideranças da facção dentro e fora dos presídios. Os advogados têm acesso privilegiado ao sistema prisional, transmitindo ordens, bilhetes e estratégias da facção, simulando atos de advocacia para disfarçar as comunicações ilícitas e repasses financeiros. Os nomes dos advogados presos não foram divulgados. A Operação Rock, desdobramento da Operação Checkmate, tem o objetivo de desarticular o núcleo jurídico e operacional do Comando Vermelho no Estado. Os mandados foram cumpridos em endereços residenciais e escritórios dos advogados. Representantes da Ordem dos Advogados do Brasil acompanharam a operação. Já no Rio de Janeiro, a Polícia Federal deflagrou a Operação Mundemos, para desarticular um esquema de extorsão que envolvia a própria corporação. A ação resultou no afastamento de 3 policiais federais e um policial militar, suspeitos de envolvimento no crime. Durante o cumprimento de mandados, a PF ainda prendeu em flagrante um empresário, que não teve a identidade revelada. Ele atua nos ramos de alumínio e energia renovável e era extorquido pelo grupo de agentes. O trio de policiais federais e o PM exigiam um pagamento mensal em dinheiro para que o inquérito policial não fosse instaurado contra ele. Em troca da propina, os policiais forneceram ao empresário uma carteira funcional e um distintivo falsificado da PF, permitindo que ele se apresentasse como um agente federal. Em São Paulo, a Polícia Civil realizou uma nova fase da operação contra a falsificação de bebidas alcoólicas. 3 pessoas foram presas em flagrante com o fechamento de depósitos na zona leste da capital. Batizada de Operação Parece, mas não é, a Polícia Civil de São Paulo deflagrou mais uma fase na ação ao combate contra a falsificação de bebidas alcoólicas. As ações ganharam destaque nacional após o surgimento de casos de intoxicação por metanol no país. Na nova etapa, 3 pessoas foram presas em flagrante. 2 foram detidas dentro de depósitos clandestinos de garrafas de bebidas alcoólicas nos bairros de Hermelino Matarazzo e Vila Cruzeiro, na zona leste da capital. A terceira pessoa é proprietária de um bar no interior de São Paulo e foi autuada por vender bebidas alcoólicas com características alteradas, incluindo cor, cheiro e volume inconsistente em garrafas lacradas.
As ações resultaram na apreensão de milhares de garrafas destinadas à falsificação de bebidas destiladas, como gin, uísque e vodka, em 2 locais distintos, onde também foram encontrados rótulos e embalagens diferentes dos modelos originais. No total, os agentes cumprem 16 mandatos de busca e apreensão em endereços localizados na zona leste de São Paulo e no interior do estado. Uma ordem judicial também foi cumprida em Londrina, no Paraná, segundo a Secretaria de Segurança Pública. De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde, desde o início do ano, o país registrou 104 casos de notificação de adulteração de bebidas alcoólicas. O ex-deputado estadual Paulo Frateschi, do PT de São Paulo, foi morto a facadas pelo próprio filho. Paulo Frateschi, ex-deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, morreu nesta quinta-feira em São Paulo, após ser esfaqueado pelo próprio filho durante um surto. A tragédia aconteceu na casa onde ele morava, no bairro da Lapa, na zona oeste da capital. Policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de agressão doméstica e encontrar o ex-parlamentar gravemente ferido. Frateschi chegou a ser socorrido e levado ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos. A esposa dele também foi atacada, mas sobreviveu com lesões leves. O filho que teve o surto foi detido e levado para o 91DP, aonde o caso será investigado pela Polícia Civil. Em nota, o Partido dos Trabalhadores lamentou a morte de Paulo Frateschi, lembrando sua trajetória de luta política e compromisso com as causas sociais. O ex-deputado tinha 75 anos e já havia enfrentado outras perdas familiares. 2 filhos mortos em acidentes de carro nos anos 2000. E veja a seguir: preço dos alimentos ultraprocessados deverá ficar mais barato que os saudáveis no ano que vem. E alerta da Serasa é para cuidado redobrado nas compras pela internet para evitar golpes durante o período da Black Friday. Com a chegada da Black Friday, muita gente acaba caindo em golpes fantasiados de promoção. Mas uma pesquisa revelou que o horário que os ladrões mais trabalham é durante a madrugada. Para comprar na internet não tem hora. Pode ser de manhã, à tarde ou à noite, principalmente nessa época do ano. Mas para os golpistas tem sim um período preferido, e é a madrugada. Pelo menos é o que mostra um levantamento feito pelo Serasa na Black Friday do ano passado. O pico dos ataques aos consumidores foi registrado às 3 horas da manhã. 2% das ofertas eram falsas. Para o especialista em cibersegurança, Gustavo Torrente, a escolha desse horário tem 2 motivos. Quando nós estamos nos aproximando da Black Friday, chega o mês de novembro, os golpistas também entram no modo festa. E muitos desses golpes acontecem na madrugada, por alguns motivos, né? O primeiro deles é pelo horário, as pessoas estão menos alertas, mais tendenciosas ali, a ter menos atenção e cair mais facilmente ali em um dos golpes digitais. Um outro motivo é que um dos vetores para esses crimes são os anúncios pagos. Os anúncios pagos, eles têm um alcance maior e durante a madrugada o valor do clique é menor. Então, os golpistas, eles acabam usando ferramentas pagas de anúncio na madrugada para economizarem e atrair o maior número de vítimas. Com o avanço da tecnologia, os golpistas também se adequaram rapidamente às inovações. Se não bastasse os falsos sites, idênticos aos originais, esse ano os consumidores ainda terão que ficar atentos ao uso da inteligência artificial. E até mesmo pessoas famosas estão tendo suas vozes e imagens clonadas. Tudo para que o golpe seja cada vez mais perfeito. Já o uso da inteligência artificial acaba sendo um vetor onde o golpista pode clonar a voz de uma pessoa famosa, um vídeo, para também gerar uma conexão emocional e a pessoa acreditar naquele falso anúncio. Lembrando que com inteligência artificial, hoje você pode criar uma página do zero em minutos e muitas pessoas estão usando isso
para cometer crimes. De acordo com a pesquisa da Serasa, os principais golpes são as criações de falsos sites, mensagens fraudulentas de confirmação de compra ou entrega enviadas por e-mail, SMS e WhatsApp, criação de perfis falsos em lojas virtuais para coletar informações de clientes, entre outras. As ameaças estão por toda parte, mas para tornar esse Black Friday mais seguro, o professor Gustavo deixou bons conselhos. Apesar de existir milhares de golpes e toda semana um novo golpe surge na praça, o final é sempre o mesmo. Ou a vítima cai pelo desespero ou ela cai pela ganância. Então é sempre aquela promoção, últimas peças, faltam 10 minutos, compre agora. Não quer dizer que todos esses gatilhos são golpes, mas é um sinal de alerta. Wi-Fi público também é perigoso, tome cuidado para você acessar redes desconhecidas. Cheque muito ali as informações. Proteja suas senhas, não repita a mesma senha para tudo. Se você foi vítima de um golpe, a primeira coisa que você deve fazer é entrar em contato com a sua instituição financeira e reportar. Depois disso, registrar um boletim de ocorrência online. Dessa maneira, você consegue ter um instrumento em mãos para te ajudar no ressarcimento de qualquer golpe se você foi vítima. Foi fechado o negócio para a revitalização da Praça dos Três Poderes em Brasília. Uma organização não governamental conseguiu autorização para fazer a obra sem licitação. Serão gastos mais de 34 milhões de reais do BNDES e da Petrobras. O Instituto Pedra foi escolhido depois de ser a única entidade a manifestar o interesse em reformar a praça por iniciativa própria, apresentando um projeto cultural da Lei de Incentivo à Cultura. Por isso, a verba da Petrobras e do BNDES para a reforma será repassada por meio da Lei Rouanet. Até o momento, já foram disponibilizados quase 7 milhões de reais. Nessa modalidade de financiamento, o gasto público existe, mas de maneira indireta. Em vez de sair do orçamento público, os valores são descontados do que as empresas pagariam de imposto. Em abril, o IPAM anunciou que as obras para a reforma da praça custariam 22 milhões. Porém, no primeiro dia de novembro, o governo divulgou comunicando o valor 57% maior comparado ao divulgado inicialmente. Questionados sobre o aumento, o Ministério e o Instituto disseram que houve ajustes posteriormente feitos ao anunciado. A reforma da Praça dos Três Poderes passou a ser tratada como prioridade pela gestão petista, depois que a primeira-dama, Janja, fez críticas públicas ao estado de conservação do espaço. A partir da queixa da mulher de Lula, o governo federal assumiu o plano de reforma que até então era tocado pelo governo do Distrito Federal. Hoje foi dia do mercado financeiro passar o dia avaliando a decisão tomada ontem pelo Banco Central de manter a taxa básica de juros em 15% ao ano. O resultado foi uma queda de 0,24% na cotação do dólar, que terminou cotado em R$ 5,34. A estabilidade na Bolsa de Valores de São Paulo, que fechou o pregão com 153 mil pontos. Os brasileiros, de maneira geral, estão escolhendo melhor as refeições. É o que provam os preços. No ano que vem, pela primeira vez, os ultraprocessados deverão ficar mais baratos do que os alimentos saudáveis. É o resultado prático da lei da oferta e da procura. Uma pesquisa conduzida pelo Instituto de Defesa do Consumidor, em parceria com grupos de estudos da Universidade Federal de Minas Gerais, aponta que em 2026 os alimentos ultraprocessados devem se tornar mais baratos que os produtos naturais ou minimamente processados. O levantamento analisou a variação de preços entre 2018 e 2024. E projetou o comportamento do mercado para os próximos anos. Enquanto em 2018 os itens saudáveis custavam em média R$ 18,90 por quilo, contra R$ 22,20 dos ultraprocessados,
a diferença vem diminuindo gradualmente. Os dados mostram que, após oscilações durante a pandemia, o preço médio dos alimentos in natura estabilizou em R$ 18,60 em 2024, praticamente o mesmo patamar de 6 anos antes. Já o custo dos ultraprocessados caiu cerca de 16% no mesmo período. A tendência é que até 2026 os produtos industrializados cheguem a custar R$ 17,90 por quilo, enquanto os saudáveis subam ligeiramente para R$ 19,60, se tornando mais caros pela primeira vez. De acordo com os pesquisadores, o fenômeno é global e reflete um conjunto de fatores econômicos e produtivos. Os alimentos ultraprocessados são fabricados em larga escala, o que reduz custos por unidade, além de utilizarem ingredientes mais baratos, como açúcar, gordura e sódio. Muitas dessas indústrias também se beneficiam de incentivos fiscais e operam em cadeias logísticas altamente eficientes, o que amplia a competitividade e presença nas prateleiras. O estudo destaca que essa mudança de preços pode impactar diretamente os hábitos alimentares da população, especialmente em países com grandes desigualdades socioeconômicas como o Brasil. Embora o Guia Alimentar para a População Brasileira recomende evitar ultraprocessados e priorizar alimentos naturais, o preço mais baixo tende a influenciar as escolhas do consumo. Pesquisadores alertam que o aumento da ingestão desses produtos está ligado a riscos maiores de doenças crônicas e que políticas públicas serão essenciais para garantir o acesso a uma alimentação saudável e acessível. O Ministério da Saúde divulgou hoje que o Brasil deverá continuar com vários casos de dengue. A previsão, baseada em análise de especialistas, é que durante os próximos 12 meses, o país terá quase 2 milhões de novos casos de contaminação. O cenário é melhor que 2024, quando o país bateu o recorde de 6,5 milhões de infectados. Porém, caso se confirme, será segundo ano com mais diagnósticos da série histórica, que teve início no ano de 2000. A pesquisa foi realizada por 52 pesquisadores de 15 equipes pelo mundo para desenvolver modelos de prevenção da doença no Brasil e auxiliar o governo e outros agentes no enfrentamento à arbovirose. Com base nas estimativas, 2026 será o 5º ano consecutivo que o Brasil deverá ultrapassar a barreira de 1 milhão de casos. Neste ano, até o último dia 4 de outubro deste mês, o painel de monitoramento do Ministério da Saúde mostrou que mais de 1.600.000 pessoas foram infectadas e 1.700 morreram. 55% dos casos estão concentrados no estado de São Paulo. E a projeção é que em 2026 seja mais 1.800.000 casos em todo o Brasil. É esperada uma redução da incidência da doença no Sul e Sudeste, com exceção de Santa Catarina e Minas Gerais. O Nordeste também deverá ter um aumento do número de casos. Os especialistas observaram que os primeiros casos identificados de dengue tiveram início na década de 1980. Entre os fatores que explicam o aumento nas últimas décadas da dengue no país estão as mudanças climáticas, o aumento do uso de embalagens plásticas, que favorecem o acúmulo de água e funcionam como criadouros para o mosquito, e o impacto da desigualdade social que leva 49 milhões de pessoas a não ter esgotamento sanitário no Brasil. Mas esse desafio também afeta a Europa. 20 países sofrem com a circulação da doença. O cenário reforça a importância de seguir as recomendações para evitar a proliferação dos mosquitos que disseminam a dengue, especialmente enquanto a vacinação ainda é limitada. A pasta aposta na aprovação do novo imunizante em dose única desenvolvido pelo Instituto Butantan até o fim deste ano para incorporá-lo à campanha nacional no ano que vem e expandir o público-alvo. E a seguir, ministro do STF, Alexandre de Moraes, nega pedido para avaliação da saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. E o ex-ministro da Previdência, Onyx Lorenzoni, disse que ex-presidente foi o maior responsável pela contratação do careca do INSS.
O ministro Alexandre de Moraes determinou a retirada de um pedido feito pela Secretaria de Administração Penitenciária de Brasília, onde solicita uma avaliação médica do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-presidente foi condenado pela Corte a 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado por liderar a tentativa de golpe de Estado. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo determinou que o pedido do governo do Distrito Federal para submeter o ex-presidente Jair Bolsonaro a uma avaliação médica seja retirado do processo da ação penal que trata do núcleo principal da tentativa de golpe de Estado. O ministro avaliou que o pedido não tem relação com a fase atual do processo e, portanto, não deve ser analisado neste momento. A solicitação poderá ser reapresentada apenas na etapa de execução da pena, quando não houver mais possibilidade de recursos. O ofício enviado pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal pedia uma avaliação completa para verificar se o quadro clínico de Bolsonaro é compatível com o atendimento prestado pelo sistema penitenciário de Brasília. O documento citava cirurgias abdominais e também atendimentos médicos realizados nos últimos meses, durante o período em que o ex-presidente cumpre prisão domiciliar preventiva decretada em agosto. O julgamento do primeiro recurso da defesa começa nesta sexta-feira, de forma virtual, na primeira turma do Supremo. Esse julgamento, inclusive, define o andamento da ação que pode abrir caminho para o início do cumprimento da pena. Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão em regime inicial fechado por liderar, então, uma tentativa de golpe para permanecer no cargo após a derrota nas eleições de 2022. Além dele, 6 aliados condenados no mesmo processo também apresentaram recursos que são avaliados no mesmo período. Apenas o tenente-coronel Mauro Cid não recorreu. Como delator, ele recebeu pena reduzida e não deve cumprir prisão em regime fechado. No recurso apresentado, a defesa de Bolsonaro afirma que houve cerceamento de defesa e tempo insuficiente para análise de documentos anexados pela Polícia Federal, que somam dezenas de terabytes de informações. A defesa argumenta que não teria sido possível verificar integralmente o material antes do término da fase de instrução do processo. Argumentos semelhantes também foram apresentados pelas defesas de outros condenados. Pelas regras do Supremo, o embargo de declaração é o último tipo de recurso possível nessa fase. Ele serve para apontar supostas omissões, contradições ou dúvidas no texto da decisão anterior. Esse tipo de recurso não costuma mudar o resultado do julgamento, mas se houver entendimento de que os esclarecimentos alteraram alguma parte irrelevante do voto, pode ocorrer o chamado efeito infringente, que leva a uma revisão parcial do resultado. Se os embargos forem rejeitados, Moraes poderá então determinar o início do cumprimento da pena. Por lei, o regime inicial é fechado. Porém, há exceções, como em casos em que o sistema prisional não pode oferecer suporte médico adequado. Aí, nessas situações, pode ser até autorizada a prisão domiciliar por razões humanitárias. Também tem a possibilidade de o ex-presidente fique em cela especial devido ao fato de ser ex-chefe de Estado e militar da reserva. Ainda não está definido se o ministro Luiz Fux, que votou pela absolvição de todos os réus na primeira decisão, vai participar do julgamento dos recursos. Ele pediu transferência para a segunda turma, mas manifestou o interesse em continuar acompanhando o caso. A definição vai ser tomada pelo próprio Supremo. A CPMI do INSS aprovou uma acariação entre o careca do INSS e o advogado Eli Cohen. A sessão ouviu o ex-ministro da Previdência, Onyx Lorenzoni, que negou conhecer o careca do INSS e afirmou que a responsabilidade da contratação do ex-mandatário do INSS foi totalmente do ex-presidente Jair Bolsonaro. Onyx Lorenzoni começou seu depoimento afirmando que desconfiava de descontos indevidos, mas por falta de tempo, não deu a atenção necessária por causa de que essas suspeitas são antigas e passou por diversas gestões. Eu, sinceramente, acredito que sim, mas o senhor imagina, eu fiz centenas de reuniões naqueles 2 meses. Depois com o ministro da Casa Civil, depois com o ministro da Cidadania, depois com o ministro da Presidência da República. Eu devo ter feito milhares de reuniões. Lorenzoni também foi questionado pelo relator da CPMI, o deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, sobre o recebimento de uma doação para sua campanha para ser governador do Rio Grande do Sul em 2022. Ele admitiu ter recebido o valor de R$60 mil do empresário Felipe Macedo Gomes,
presidente de uma das entidades investigadas por desvio de dinheiro de aposentados, mas se defendeu. Dos meus 115 doadores, eu não conheço mais de 30% ou 35%. Nunca vi esse cidadão, não sei quem é. E outra coisa, eu nunca pedi dinheiro para bandido. Sobre a escolha do ex-presidente do INSS, José Carlos Oliveira, Lorenzoni colocou a responsabilidade da escolha no ex-presidente Jair Bolsonaro. Oliveira presidiu o INSS entre novembro de 2021 e março de 2022 e foi ministro do Trabalho e da Previdência entre março e dezembro de 2022. Eu tinha mais de um nome, sugeri esses nomes, e dentre esses nomes estava, eu não vou falar dos outros, porque, óbvio, não quero que ninguém fique magoado comigo, ele acha que o melhor nome era o José Carlos Oliveira, por todo o histórico, funcionário de carreira de 30 e tantos anos, tinha feito um bom trabalho no INSS e tinha o problema da fila que ele queria ver resolvido. O prefeito de Florianópolis, em Santa Catarina, Topázio Neto, do PSD, passou a adotar uma ação polêmica. As pessoas que chegam à cidade sem emprego ou moradia têm que voltar para casa com passagem paga pela administração pública. A Defensoria Pública do Estado instaurou um procedimento para apurar a medida. A operação acontece em um posto da assistência social na rodoviária da cidade. Ainda não se sabe se a ação também acontece em outros pontos de entrada na cidade, como nas estradas e aeroporto. Segundo o prefeito, cerca de 500 pessoas já foram devolvidas às cidades de origem. Nas redes sociais, o chefe do executivo declarou garantir o controle de quem chega e se chegou sem emprego e local para morar, eles dão a passagem de volta. Após a repercussão, a Prefeitura de Florianópolis se manifestou por nota e disse que mantém o serviço feito pela Secretaria de Assistência Social para dar suporte a todas as pessoas que chegam na cidade e precisam de alguma orientação. O prefeito até apresentou o caso de um homem que teria sido encaminhado de uma cidade catarinense e que não tinha nenhum vínculo com a capital. Ele manteve contato com parentes, mas como não iria ficar na casa deles, teve que sair da cidade. O prefeito não revelou a identidade do migrante. Após toda a repercussão, o prefeito de Florianópolis publicou outro vídeo nas redes sociais mantendo as medidas de controle, dizendo que não quer que a cidade seja um depósito de pessoas em situação de rua. Se alguma cidade mandar para lá, a prefeitura irá impedir a entrada. O presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, em Santa Catarina, Prudente José Silveira Melo, criticou a medida e, segundo ele, a ação viola frontalmente a Constituição Federal, que garante o direito de locomoção em todo o território nacional. A Defensoria Pública declarou em nota que, além da abertura do procedimento, não existe controle de limite entre municípios e ninguém pode ser impedido de circular pelo território nacional por não ter emprego ou moradia. O Ministério Público de Santa Catarina também se manifestou em relação à postagem, dizendo que o vídeo chegou ao conhecimento do Ministério e que será encaminhado às promotorias de justiça. O ministro de Defesa israelense Israel Katz anunciou nesta quinta-feira que instruiu o Exército para declarar a zona fronteiriça entre Israel e o Egito como zona militar fechada. De acordo com o ministro da Defesa, a medida destina-se a combater o contrabando de armas através de aparelhos aéreos não tripulados como drones. O comunicado de Israel Katz referiu que o Ministério da Defesa já emitiu as ordens ao Exército para designar a área junto à fronteira entre Israel e o Egito como zona militar fechada. Da mesma forma, ordenou a alteração das regras de empenhamento das forças israelitas na zona de fronteira com o Egito no sul de Gaza, no sentido de combater a ameaça dos drones que, segundo Katz, põem em perigo a segurança de Israel. O governo israelense assumiu o controle do lado palestino na passagem da fronteira com Rafah em maio de 2024, com o argumento de evitar o contrabando de armas. Após o controle fronteiriço, Israel proibiu até os funcionários da ONU de usar a passagem. O local foi reaberto em janeiro desse ano, após um acordo de um breve cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas.
No Reino Unido, a Noite das Fogueiras, uma tradição comemorada todos os anos no dia 5 de novembro, terminou em caos, com ataques a policiais e casas incendiadas. De acordo com a imprensa britânica, o episódio ganhou as ruas em várias cidades e obrigou as autoridades de segurança a emitir ordens de prisão. Em Liverpool, o cenário não foi diferente. Uma varanda no terceiro andar de um prédio pegou fogo depois de ser atingida por artefatos pirotécnicos, segundo a polícia de Merseyside. Quando bombeiros e policiais chegaram ao local, foram recebidos com novos ataques. Uma policial acabou ferida na perna e um adolescente de 14 anos foi detido sob suspeita de incêndio criminoso com risco à vida. Apesar da violência, equipes conseguiram controlar o incêndio. Na Grande Manchester, o Manchester Evening News registrou incidentes semelhantes em Bolton, onde grupos de jovens lançavam fogos na direção de carros e ônibus. Uma mulher relatou nas redes sociais que um disparo quase atingiu seu bebê. As autoridades também emitiram ordens de dispersão em Halliwell devido ao avanço do vandalismo. Já no litoral de Scarborough, no condado de North Yorkshire, 2 crianças ficaram gravemente feridas após fogos terem explodido em suas mãos e rostos, segundo o Yorkshire Live. A Noite das Fogueiras, ou Bonfire Night, também é chamada da Noite de Guy Fawkes e é celebrada todo 5 de novembro no Reino Unido. A data marca a frustração da conspiração da pólvora de 1605, quando um grupo tentou explodir o parlamento britânico. Para relembrar o episódio, fogueiras são acesas em praças e parques, muitas vezes com a queima simbólica de um boneco de Guy Fawkes no topo. As festividades incluem shows de fogos de artifício, comidas típicas e eventos comunitários, mas nos últimos anos têm sido frequentemente marcadas por preocupações sobre segurança e uso irregular de artefatos pirotécnicos. E a seguir, Defesa Civil de Santa Catarina alerta risco de ventos com mais de 100 km por hora nas próximas horas. E o jogador Estevão, que era do Palmeiras e hoje está na Inglaterra, é apontado em pesquisa como o segundo mais valioso do mundo. A reciclagem no Brasil passa por momentos bem distintos. Quando o assunto é vidro, sobram investimentos e, consequentemente, lucro. Mas no caso do plástico, pouca gente sabe que nem 10% do que é jogado no lixo pode ser reaproveitado. O setor precisa se readaptar. O setor de reciclagem no Brasil tem registrado avanços importantes, especialmente na indústria do vidro. Atualmente, 1 em cada 3 garrafas de vidro produzidas no país é feita com material reciclado. Segundo o relatório de logística reversa do setor vidreiro, cerca de 36,8% das novas embalagens utilizam vidro reaproveitado, superando a meta de 27% estabelecida para este ano. No ano passado, foram recicladas quase 600 mil toneladas do material, que voltaram à cadeia produtiva como nova matéria-prima. O decreto que regula a logística reversa do vidro foi o primeiro do tipo no país e serviu de modelo para outros setores. Desde a implantação, a indústria tem investido em tecnologias de separação e triagem, o que ampliou a eficiência do reaproveitamento e movimentou cerca de 350 milhões de reais em 2024. Mesmo com os avanços, especialistas afirmam que a falta de coleta seletiva estruturada e de leis específicas para grandes geradores de resíduos ainda limita o crescimento da reciclagem no Brasil. Por outro lado, o cenário do plástico é mais preocupante. Apesar de a maior parte do lixo produzido ser composta por embalagens plásticas, muitas delas não possuem reciclabilidade, ou seja, não podem ser reaproveitadas de forma prática ou economicamente viável. Itens como embalagens metalizadas de remédios e garrafas coloridas são exemplos de materiais que, mesmo recicláveis na teoria, acabam descartados em aterros ou no meio ambiente.
Segundo a ONU, apenas 9% de todo o plástico produzido no mundo foi efetivamente reciclado. No Brasil, a taxa de reciclagem do PET, usado em garrafas de refrigerante e água, é de cerca de 53%. Os especialistas defendem que políticas mais rígidas e a responsabilidade compartilhada entre governo, empresas e consumidores são fundamentais para reduzir o impacto ambiental e ampliar o ciclo sustentável desses materiais. De acordo com eles, o desafio está em alinhar inovação e responsabilidade. Enquanto o vidro dá sinais de avanço, o plástico ainda é o maior gargalo da reciclagem moderna. A aposta em tecnologias acessíveis e na conscientização da população pode ser o caminho para transformar o lixo em oportunidade e impulsionar a economia circular no país. As mudanças climáticas provocam muita destruição com tempestades carregadas de raios e vendavais. E quando não chove, o prejuízo é causado pela seca. Além das mortes, a combinação dos dois estados causa o que os cientistas chamam de ecoansiedade. É o mal para a saúde mental das pessoas. A pesquisa ouviu 10 mil respondentes maiores de 16 anos de todas as regiões do país. 3 em cada 4 brasileiros dizem já ter vivenciado as consequências diretas de algum evento climático extremo, como queimadas, enchentes, tempestades ou ondas de calor. E 42% afirmam que as mudanças climáticas já tiveram ou têm impacto em sua saúde mental. Nervosismo e preocupação intensa ao pensar nas mudanças climáticas e os riscos para os seres humanos é o que caracteriza a chamada ecoansiedade. A ansiedade ambiental não é considerada uma doença, ela é acompanhada pela sensação de impotência por não haver ferramentas suficientes para enfrentar ou reduzir esses riscos ambientais. Trata-se de uma reação individual à gravidade da crise climática. De acordo com os pesquisadores, as mudanças climáticas não se trata apenas de uma questão ambiental, mas também humana e social. Quando uma família perde a casa em um desastre ou quando uma chuva mais forte desperta o medo de perder o pouco que tem, isso também afeta o equilíbrio mental. O estudo também constatou o público que mais é afetado. 44% das mulheres sentem mais os efeitos da crise climática. 28% são os homens, 25,8% os jovens de 16 a 24 anos e 49,7% os idosos. O relatório abordou a situação financeira, que continua sendo a principal preocupação. 83% dos participantes relataram preocupação com as questões socioeconômicas e desemprego, que estão associados a índice de saúde mental mais baixo. Um dado que exige atenção é de que 18% dos respondentes afirmaram ter tido pensamentos de se ferir ou de que seria melhor estar morto em alguma frequência nas 2 semanas anteriores, sendo que 7% contaram que encararam esses pensamentos quase todos os dias. No primeiro semestre, o Brasil registrou a queda de 65,8% nas áreas queimadas e de 46,4% dos focos de calor. A redução foi identificada no Pantanal, Amazônia, Mata Atlântica e Cerrado. Resultados são reflexo de condições de seca e risco de incêndios menos severas e de conjunto de medidas implementadas pelo governo federal em parceria com os estados. Um ciclone extratropical está chegando ao estado de Santa Catarina, podendo gerar ventos de mais de 100 km por hora. O alerta é da Defesa Civil. Entre essa sexta-feira e o sábado, o processo de formação de um ciclone extratropical em alto mar entre a costa sul do sudeste do Brasil favorece o desenvolvimento de temporais com vendaval, chuvas intensas, raios, queda de granizo em todo o estado de Santa Catarina. As instabilidades começam a se formar pela manhã nas áreas de divisa com o Rio Grande do Sul. Mas durante a tarde, as tempestades ganham força, principalmente no Grande Oeste e Planalto, onde o risco para tempestades severas é maior. Entre os meados da tarde e noite, os temporais alcançarão áreas da Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Litoral Norte. O risco é alto ainda para
para ocorrências associadas a destelhamentos, danos na rede elétrica, quedas de galhos e árvores e alagamentos também em enxurradas. Durante os temporais, as rajadas de vento podem superar os 80 km por hora e a chuva pode ser intensa em curtos períodos de tempo. Na madrugada de sábado, o risco para temporais diminui e o vento se intensifica, especialmente no litoral. A Defesa Civil recomenda que durante os temporais busquem locais abrigados e longe de janelas e objetos que possam ser arremessados. Em casos de ventos fortes, evite transitar e abrigar-se próximos a árvores, placas, muros e postes de energia. Em caso de chuva intensa com alagamentos, jamais atravesse ruas alagadas ou pontes e pontilhões submersos. 2 jovens brasileiros foram apontados por uma pesquisa como os mais valiosos jogadores de futebol do mundo. Estevão, atualmente no Chelsea, da Inglaterra, e Endrick, do Real Madrid. O CS Football, um observatório de futebol, divulgou a lista dos jogadores jovens com menos de 20 anos mais valiosos atualmente. O espanhol Lamine Yamal lidera o ranking, sendo avaliado em 349 milhões de euros, cerca de 2 bilhões de reais na cotação atual. Em seguida, um brasileiro, Estevão do Chelsea, valendo 729 milhões de reais. Seguido de outro espanhol, Pau Cubarsí, do Barcelona, avaliado em 698 milhões de reais. Logo após, outro jogador da La Liga, mas dessa vez do Real Madrid. Mastantuono é estimado em 603 milhões de reais. Outro brasileiro que também aparece no top 10 é Endrick, avaliado em 450 milhões, ele é o 8º da lista. Outros brasileiros também aparecem no top 100, como é o caso de Cauã Elias, revelado pelo Fluminense e atual jogador do Shakhtar Donetsk. Ele é o 54º da lista. O zagueiro Vitor Reis, ex-Palmeiras, que hoje atua pelo Girona, aparece em 63º lugar. William Gomes, revelado pelo São Paulo e vendido ao Porto, é o 76º. E o único que ainda atua no Brasil é o Ricardo Matias, do Internacional, que aparece em 100º na lista. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.